Quando os pequenos detalhes revelam o plano de Deus para você. Deus está se revelando nos pequenos detalhes. Você já parou para pensar que Deus pode estar falando com você, mas de uma forma que você quase não percebe? Que Ele não está apenas nos grandes milagres, nas respostas extraordinárias que esperávamos, mas em pequenas coisas, detalhes que passam despercebidos, sinais sutis que sua alma reconhece mesmo sem palavras. E se eu te dissesse que a vida está cheia de momentos como esses, e que muitos de nós os ignoramos, procurando grandes manifestações e esquecendo que Deus se revela de maneira discreta, silenciosa e perfeitamente intencional? Hoje, quero que você abra o coração para enxergar que cada pequeno detalhe que toca sua vida tem um propósito divino, e que perceber isso pode transformar a forma como você caminha na fé. Exemplos desse tipo de revelação existem o tempo todo, mas nossa atenção humana é limitada. Às vezes, uma conversa simples, um conselho inesperado, um gesto de bondade ou até mesmo uma mudança de planos que parecia insignificante podem ser pequenos fios conectando você ao plano de Deus. Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não apenas os acontecimentos grandes e visíveis, mas tudo, cada detalhe, cada dificuldade, cada alegria, está sendo usado para formar, preparar e fortalecer sua vida de fé. Muitas vezes, o que nos parece aleatório ou irrelevante é, na verdade, uma peça essencial do quebra-cabeça espiritual que Deus está montando para nós. Imagine que você está caminhando por um labirinto. Cada curva, cada porta que se fecha, cada caminho que parece errado, é na verdade uma instrução silenciosa. Você não vê a imagem completa de cima, mas Deus vê. Ele age nos detalhes que você não percebe, nos minutos que você considera desperdiçados, nas situações que você julga pequenas demais para ter valor. É nesse nível de intimidade que o Espírito Santo trabalha, guiando, protegendo e revelando verdades profundas. Muitas vezes, é preciso sensibilidade espiritual para perceber esses sinais, uma atenção especial do coração que consegue distinguir entre coincidência e providência. Nos próximos minutos, quero levar você a descobrir como Deus se manifesta nas pequenas coisas da vida diária. Não estamos falando apenas de eventos extraordinários ou milagres espetaculares. Estamos falando de sinais sutis que passam despercebidos, mas que, se você aprender a reconhecê-los, podem mudar sua perspectiva, fortalecer sua fé e revelar o cuidado divino de uma maneira que você nunca imaginou. Vamos refletir sobre histórias bíblicas, exemplos de santos e até experiências pessoais que mostram como Deus age nos detalhes, mesmo quando tudo parece comum ou sem importância. Antes de começarmos, convido você a escrever nos comentários a frase: "Estou atento aos sinais de Deus". Esse gesto simples é um compromisso com sua própria fé e uma abertura para perceber as pequenas revelações que Deus envia diariamente. Também peço que curta este vídeo, porque, ao fazer isso, você estará ajudando a palavra de Deus a alcançar outras pessoas que precisam de conforto e orientação espiritual. Cada clique e comentário fortalece esta comunidade de fé e faz parte de um propósito maior. Nos próximos minutos, você vai descobrir que nada acontece por acaso. O detalhe que parecia insignificante, o encontro inesperado, a palavra simples ou até o silêncio em determinado momento, pode ser uma forma de Deus falar diretamente ao seu coração. A cada bloco deste estudo, vamos revelar como esses pequenos sinais são parte de um plano divino maior, e como eles cooperam para seu crescimento espiritual, sua paz interior e seu fortalecimento na fé. O penúltimo ensinamento de hoje, aliás, pode ser justamente a chave para você desbloquear uma bênção que até agora estava escondida em sua vida. Então, respire fundo, abra o coração e prepare-se. O que Deus quer revelar a você através dos detalhes invisíveis da sua vida pode ser mais poderoso do que tudo aquilo que você já percebeu até agora. Vamos começar este estudo juntos, e você verá que a atenção aos pequenos sinais não é apenas uma prática espiritual, é um convite para viver de forma mais conectada, mais consciente e profundamente transformada pela graça de Deus. 1. O cuidado de Deus nas pequenas providências. Ao olharmos para a vida cotidiana, é fácil acreditar que Deus só se manifesta em acontecimentos grandiosos ou milagres espetaculares. No entanto, a Bíblia nos revela uma realidade diferente. Ele trabalha silenciosamente, nos detalhes, guiando, protegendo e preparando nossos passos mesmo quando não percebemos. Assim como uma mãe observa cada gesto do filho, intervindo discretamente, Deus age nos mínimos aspectos de nossas vidas, seja na pessoa que cruza nosso caminho no momento certo,
na palavra inesperada que chega ao coração, ou na oportunidade que parece pequena, mas revela-se essencial para o nosso futuro. É nesse nível de atenção aos detalhes que aprendemos a perceber o amor constante de Deus e a confiar em sua providência. Considere a história de José, que foi vendido pelos irmãos e atravessou humilhações e sofrimento profundo. Cada detalhe de sua jornada, desde a prisão injusta até a interpretação de sonhos, parecia isolado, sem sentido ou propósito. Mas, olhando em retrospecto, percebemos que cada pequena circunstância cooperou para um desfecho maior, salvar muitas vidas e cumprir o plano de Deus. José, provavelmente, não reconhecia o propósito enquanto vivia cada detalhe doloroso. Porém, a narrativa bíblica mostra que Deus é detalhista na sua ação, usando cada evento, mesmo os aparentemente negativos, como parte de um plano maior que só se revela no tempo certo. Esse princípio se aplica à nossa vida cotidiana. Situações que nos parecem pequenas ou insignificantes podem estar formando a base de bênçãos futuras. Outro exemplo encontra-se nas palavras de Jesus durante seus ensinamentos sobre o cuidado de Deus com a criação. Ele nos lembra que Deus nota até os pássaros do céu e os lírios do campo, detalhes que muitos consideram irrelevantes ou triviais. Se Deus cuida de algo tão pequeno, quanto mais Ele cuida de cada detalhe em nossa vida, de cada preocupação silenciosa, de cada passo que damos. Essa é uma mensagem de conforto e esperança para aqueles que se sentem esquecidos ou desamparados. Não existe detalhe pequeno demais para o cuidado de Deus, nem momento despercebido que não esteja sob sua supervisão amorosa. Na prática, aprender a perceber esses pequenos sinais requer sensibilidade espiritual e atenção. Muitas vezes, estamos tão focados nos grandes problemas ou nos desejos imediatos que não conseguimos notar os pequenos gestos que Deus envia. Pode ser uma palavra de encorajamento de alguém que nem imaginamos, uma circunstância que nos impede de um erro, ou mesmo uma intuição silenciosa que nos guia para uma decisão melhor. Cada um desses detalhes é como uma bússola espiritual, sutil, mas firme, indicando que Deus está presente e operando, mesmo quando nossa visão limitada não alcança o quadro completo. Esse cuidado nos lembra de que não precisamos ter tudo sob controle para que Deus atue. Ele se ocupa dos mínimos aspectos da nossa existência, do detalhe que parece sem importância até a intercessão perfeita que muda o rumo da nossa história. É um convite para desenvolvermos atenção e gratidão. Perceber a mão de Deus nos pequenos acontecimentos aumenta nossa fé e nos ajuda a confiar que nenhum detalhe é desperdiçado, mesmo aqueles que nos parecem insignificantes ou aleatórios. E assim, começamos a entender que a presença de Deus nos detalhes é também uma lição de paciência e confiança. Ele ensina que nem toda manifestação divina vem de forma espetacular. Às vezes, é preciso desacelerar, observar e discernir o trabalho silencioso do Espírito Santo em cada gesto, em cada situação, em cada pausa da vida. Esse reconhecimento nos aproxima do coração de Deus e nos fortalece para compreender propósitos maiores que, muitas vezes, só se revelam no futuro. Ao final deste bloco, podemos perceber que o cuidado de Deus nos pequenos detalhes não é apenas um conceito espiritual, mas uma realidade prática. Cada instante da vida, cada encontro e cada experiência, mesmo os mais discretos, fazem parte de um tecido divino que conecta nossa existência ao plano eterno de Deus. Aprender a perceber, agradecer e obedecer a esses sinais é fundamental para caminhar em fé, sabendo que Deus está ativo em cada detalhe, moldando, protegendo e preparando o terreno para a sua promessa se cumprir plenamente em nossas vidas. 2. A proteção de Deus nas pequenas escolhas. Ao refletirmos sobre os pequenos detalhes, percebemos que Deus também nos protege de formas que muitas vezes passam despercebidas. Cada decisão que tomamos, cada caminho que escolhemos, mesmo os mais simples, está sujeito à sua providência. Nem sempre entendemos por que certas portas se fecham ou porque somos desviados de situações que parecem promissoras. No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus, em sua sabedoria infinita, trabalha nessas escolhas sutis para nos proteger e conduzir ao que é melhor para nós. Um exemplo claro é a história de Moisés antes de libertar o povo de Israel. Muitos poderiam imaginar que o plano de Deus se revelaria apenas no momento em que ele liderasse a nação. No entanto, cada detalhe de sua vida, desde sua educação no palácio do faraó até o exílio no deserto, preparou-o, moldou sua fé e fortaleceu sua dependência de Deus. Cada passo que parecia aleatório ou até frustrante era, na verdade, uma proteção e um preparo para o futuro. Assim como Moisés, muitas vezes nossos pequenos erros, atrasos ou mudanças de planos são,
Na perspectiva divina, um mecanismo de cuidado e proteção. Outro exemplo é a história de Davi. Antes de se tornar rei, ele enfrentou inúmeras dificuldades, perseguições, fugas e batalhas. Porque Deus permitiu que ele passasse por esses pequenos detalhes dolorosos. Porque cada experiência fortalecia sua confiança em Deus, refinava seu caráter e preparava-o para assumir responsabilidades maiores. Sem essas experiências aparentemente insignificantes, Davi não teria sido o líder completo que o povo precisava. Assim, aprendemos que Deus utiliza os detalhes para nos proteger de forma invisível, moldando nossa fé e nosso caráter. Na vida prática, essa proteção pode se manifestar de diversas formas: um encontro que não acontece, um convite que chega tarde demais, uma mudança inesperada de planos ou até um erro que evita consequências maiores. Esses eventos nos lembram que Deus está ativo mesmo quando não vemos, que cada pequeno detalhe tem um propósito de cuidado e que muitas vezes Ele nos desvia de situações que poderiam nos prejudicar. É um convite a confiar mais na providência divina, mesmo quando o entendimento humano não alcança. Essa percepção transforma completamente a forma como enfrentamos a vida. Quando reconhecemos que cada decisão e cada detalhe estão sob o olhar atento de Deus, passamos a viver com mais confiança, menos ansiedade e maior gratidão. A proteção divina não significa a ausência de desafios, mas a certeza de que nenhum detalhe do nosso caminho é deixado ao acaso. Mesmo as dificuldades são manejadas de modo que cooperem para nosso bem, como Paulo nos ensinou, preparando-nos para os desígnios que ainda não compreendemos plenamente. Portanto, aprender a observar e valorizar os pequenos sinais de Deus não é apenas uma prática espiritual, mas uma forma de perceber a ação constante de Deus em nossa vida. Cada situação, cada encontro, cada decisão, mesmo as mais simples, podem ser instrumentos da providência divina, lembrando-nos que estamos sendo guiados, protegidos e cuidados de maneira muito mais profunda do que podemos imaginar. Reconhecer isso nos ajuda a confiar plenamente e a entregar nossas escolhas ao Senhor, sabendo que Ele está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo nos detalhes mais sutis. 3. Lições divinas nos detalhes inesperados. Muitas vezes, esperamos que Deus se revele em grandes acontecimentos, milagres visíveis, sinais extraordinários ou respostas imediatas às nossas orações. Porém, a realidade que a Bíblia e a experiência de fé nos mostram é diferente. Deus frequentemente escolhe os detalhes mais sutis, aqueles que passam despercebidos, para ensinar lições profundas e transformar vidas. Esses momentos inesperados não são acidentes. Eles são instrumentos do seu cuidado, oportunidades de crescimento e sinais de que Ele está ativamente guiando cada passo da nossa jornada. Considere a história de Elias. Antes de ser reconhecido como profeta, ele enfrentou momentos de desânimo profundo, escondido na solidão do deserto, alimentado por pequenos gestos de Deus, o pão e a água que um corvo trazia, a atenção de uma viúva em Zarepta. Para Elias, essas providências pareciam simples, quase insignificantes. Mas cada detalhe era uma lição de confiança, de dependência de Deus e de preparação para a missão que estava por vir. Assim como Elias, nós também somos sustentados e ensinados por meio de detalhes discretos, que podem passar despercebidos se não tivermos atenção e sensibilidade espiritual. Outro exemplo está na vida de Ana, mãe de Samuel. Ela orou com sinceridade e lágrimas profundas, mas a resposta de Deus não foi imediata nem espetacular, veio na forma de um filho, que seria dedicado a ele. Para muitos, isso poderia parecer um detalhe simples, uma criança em uma aldeia pequena. Mas para Ana, e para toda a história de Israel, esse detalhe se tornou central. Deus trabalha de maneira semelhante hoje. O que nos parece pequeno, insignificante ou até sem importância, muitas vezes é uma peça-chave do plano divino, que revelará frutos e bênçãos no momento certo. Na vida cotidiana, esses detalhes inesperados podem aparecer de formas variadas, uma palavra de encorajamento que chega na hora certa, um encontro fortuito que muda o rumo de nossas escolhas, ou até uma situação frustrante que nos ensina paciência e discernimento. São gestos discretos, que não chamam atenção, mas carregam uma mensagem espiritual poderosa. É nesse contexto que o Espírito Santo atua, guiando e ensinando, muitas vezes de maneira silenciosa, mas eficaz. Reconhecer esses sinais exige atenção, oração e um coração sensível à presença de Deus. O aprendizado mais profundo é que nada é pequeno quando Deus está envolvido. Cada detalhe, cada coincidência, cada momento inesperado é uma oportunidade de aprendizado, crescimento e preparação para o futuro.
É um convite para desacelerar e observar a vida com olhos espirituais, enxergando além da superfície, entendendo que cada pequeno evento é parte de um plano maior que coopera para nosso bem. Quando conseguimos perceber esses detalhes, passamos a viver com gratidão e confiança, mesmo quando não entendemos totalmente o propósito naquele instante. Portanto, aprender a reconhecer as lições divinas nos detalhes inesperados nos permite transformar a forma como vemos a vida. Nos torna mais pacientes, mais confiantes e mais atentos à ação de Deus, que sempre está presente, mesmo nos momentos que parecem insignificantes ou irrelevantes. É nesse reconhecimento que encontramos força para continuar, esperança para perseverar e fé para confiar que cada detalhe está sendo usado para formar a história que Deus planejou para nós. 4. Direção divina nos detalhes da vida. Quando pensamos em direção divina, muitas vezes imaginamos grandes sinais ou respostas dramáticas que mudam o rumo da nossa história de maneira visível. No entanto, a Bíblia nos mostra que Deus muitas vezes nos guia por meio de detalhes discretos, pequenos indícios que, somados, revelam o caminho que devemos seguir. Esses sinais podem passar despercebidos, mas são como peças de um mosaico divino, cada uma essencial para revelar o propósito completo. Um exemplo poderoso encontra-se na história de Ruth. Ela era uma mulher comum, vivendo situações aparentemente comuns, colhendo espigas no campo de Boaz, obedecendo aos costumes de sua época, vivendo momentos simples de trabalho e cuidado. À primeira vista, nada indicava que sua vida seria transformada de forma significativa. Mas cada gesto, cada escolha humilde, cada detalhe de fidelidade e coragem estava sendo usado por Deus para prepará-la para se tornar parte da linhagem do Messias. Isso nos ensina que Deus não ignora os pequenos passos que damos com fé e integridade, e que cada detalhe da nossa vida pode ser um instrumento de seu plano maior. Outro exemplo se encontra na vida de Eliseu, discípulo do profeta Elias. Ele seguiu seu mestre com dedicação, vivendo uma rotina de aprendizado e serviço que, para muitos, poderia parecer monótona ou sem importância. Mas foi justamente nesse dia a dia, nesse acompanhamento atento e nas tarefas aparentemente pequenas, que Eliseu foi moldado para receber a unção e a autoridade do Espírito Santo. Cada detalhe do seu cotidiano, cada situação enfrentada, era um preparo divino para grandes realizações futuras. Na vida de cada cristão, esses detalhes podem se apresentar de maneiras sutis, um conselho recebido de um amigo, um aviso interno sobre uma decisão, uma oportunidade inesperada que surge e nos força a agir, ou mesmo um obstáculo que nos faz reconsiderar nossos planos. Tudo isso, embora pareça comum, faz parte do cuidado de Deus, orientando-nos e moldando nosso caráter. Aprender a reconhecer esses sinais nos ajuda a confiar que cada passo, por menor que pareça, está sendo guiado por Ele. Essa percepção transforma a forma como encaramos nossas escolhas e nossa caminhada espiritual. Ao perceber que Deus se revela nos detalhes, passamos a observar com mais atenção, orar com mais intenção e agir com mais consciência, confiando que não estamos sozinhos nem caminhando às cegas. Cada detalhe de nossa rotina pode conter uma mensagem, um direcionamento ou um ensinamento que nos aproxima do propósito que Deus tem para nós. Portanto, reconhecer a direção divina nos detalhes da vida não é apenas uma habilidade espiritual, mas uma postura de percepção, paciência e confiança. É entender que a providência de Deus não precisa ser grandiosa ou espetacular para ser poderosa. Cada escolha, cada momento, cada gesto humilde é uma oportunidade de perceber sua presença, receber sua orientação e caminhar na certeza de que cada detalhe coopera para o nosso bem, preparando-nos para a realização plena de seus propósitos. 5. Encontros divinos nos detalhes da vida. Muitas vezes, subestimamos o poder de um encontro aparentemente comum. Um conselho, uma conversa inesperada ou até a presença de alguém no momento certo pode ser mais do que coincidência. Pode ser uma manifestação sutil da providência de Deus. Ele trabalha nos detalhes, usando pessoas e circunstâncias para nos guiar, fortalecer e preparar para os desígnios maiores que ainda estão por vir. Um exemplo profundo encontra-se na história de Eliseu e Naamã. Naamã, o comandante sírio, chegou doente ao profeta buscando cura. O detalhe que poderia passar despercebido era a presença da serva israelita que recomendou a Eliseu. Um gesto simples, uma observação discreta, transformou-se em instrumento de libertação e transformação. Sem a atenção a esse detalhe, o plano de Deus poderia não se revelar plenamente. Esse episódio nos lembra que Deus frequentemente age através de terceiros, pessoas que Ele coloca em nossas vidas para nos ensinar,
proteger ou abrir portas que nem imaginamos. Outro exemplo se encontra no relacionamento entre Paulo e Timóteo. A juventude e o zelo de Timóteo pareceriam simples elementos de sua história, mas foram detalhes essenciais para que o ministério de Paulo se expandisse e se consolidasse. Cada conversa, cada viagem compartilhada, cada conselho e cada gesto de apoio foram pequenos detalhes que moldaram o futuro de uma obra divina maior. É como se Deus usasse cada pessoa à nossa volta como um espelho de sua sabedoria e cuidado, mesmo quando não percebemos imediatamente. Na vida prática, esses encontros e conexões podem parecer triviais. Uma amizade que surge, uma palavra de encorajamento ou até um pequeno gesto de bondade que ilumina um dia difícil. Cada detalhe dessas interações é uma oportunidade de Deus se manifestar e nos guiar, mostrando que Ele está atento ao menor aspecto da nossa jornada. Reconhecer isso exige atenção, abertura do coração e gratidão, pois nem sempre percebemos a magnitude do que Deus está realizando por meio dessas pessoas. O Espírito Santo também trabalha nos detalhes invisíveis das relações humanas, inspirando palavras, atitudes e gestos que nos fortalecem ou nos alertam sobre decisões importantes. Quando aprendemos a discernir esses sinais, passamos a perceber que cada encontro não é aleatório, mas cuidadosamente orquestrado por Deus. Isso transforma nosso olhar sobre os outros, nos tornando mais atentos, pacientes e gratos por cada pessoa que cruza nosso caminho. Portanto, perceber os encontros divinos nos detalhes da vida é aprender a valorizar cada interação, cada conselho e cada presença como manifestação da providência de Deus. É confiar que Ele trabalha de forma discreta, mas poderosa, usando pessoas comuns para revelar seus propósitos, proteger-nos e fortalecer nossa fé. Ao reconhecermos esses sinais, nos tornamos mais conscientes de que nenhum detalhe humano ou circunstancial está fora do alcance do cuidado divino, e que cada relação pode ser uma ponte para bênçãos que ainda estão por vir. 6. Aprendendo paciência nos detalhes do dia a dia. É comum buscarmos sinais de Deus em grandes eventos, milagres visíveis ou respostas imediatas às nossas orações. No entanto, a sabedoria divina muitas vezes se manifesta nos pequenos detalhes do cotidiano, que nos ensinam a esperar, a confiar e a amadurecer na fé. Cada atraso, cada obstáculo e cada situação aparentemente insignificante pode ser uma lição, um lembrete silencioso de que Deus está moldando nosso caráter e preparando nosso coração para algo maior. Tomemos como exemplo a vida de Jacó. Durante anos, ele trabalhou arduamente para conquistar Raquel, enfrentando desafios, enganos e situações que pareciam injustas. Cada dia de espera, cada tarefa repetitiva e cada dificuldade era um detalhe que Deus usava para fortalecer sua paciência, perseverança e fé. Se Jacó tivesse ignorado esses pequenos detalhes e buscado soluções precipitadas, não teria alcançado o plano divino que Deus tinha para ele. Assim, aprendemos que Deus usa cada detalhe para nos ensinar a esperar com confiança, mesmo quando a esperança parece distante. Outro exemplo encontra-se em Neemias, que liderou a reconstrução dos muros de Jerusalém. As tarefas eram muitas e os obstáculos enormes, e cada passo exigia atenção, planejamento e perseverança. Nenhuma vitória ocorreu de forma instantânea. Cada tijolo colocado, cada decisão tomada e cada estratégia aplicada representava pequenos detalhes que, juntos, revelaram a fidelidade de Deus e a importância da paciência. Cada detalhe, embora minúsculo, tinha um propósito: ensinar que a fé e o amadurecimento espiritual são construídos progressivamente, dia após dia. Na vida prática, esses detalhes podem aparecer como pequenas provas de paciência: esperar uma resposta, lidar com atrasos, enfrentar situações que nos testam ou suportar comportamentos difíceis de pessoas próximas. Tudo isso pode ser percebido como insignificante ou irritante, mas Deus está agindo nesses detalhes para fortalecer nosso espírito, nos tornar mais sábios e nos preparar para cumprir nossa missão. O segredo é manter a atenção espiritual, reconhecer cada lição e entregar a Ele cada frustração, cada momento de espera e cada dificuldade. Aprender a enxergar Deus nos detalhes que ensinam paciência nos ajuda a perceber que a vida não é apenas sobre resultados imediatos. Cada pequeno obstáculo é uma oportunidade de crescimento, cada detalhe de espera é um convite para confiar e cada momento de dificuldade se torna uma preparação silenciosa para bênçãos futuras. Quando cultivamos essa percepção, passamos a viver com mais serenidade, confiança e gratidão, reconhecendo que nenhum detalhe de nossa jornada é desperdiçado e que cada desafio coopera para nosso bem. Portanto, a paciência nos detalhes é mais do que suportar o tempo ou as circunstâncias.
É uma forma de treinar o coração e a mente para perceber a ação de Deus em cada momento, por menor que pareça. Ao aprender a reconhecer esses sinais, desenvolvemos discernimento, fé e força espiritual, entendendo que os detalhes do cotidiano são instrumentos poderosos de transformação e amadurecimento. Assim, cada espera, cada desafio e cada situação cotidiana se tornam canais pelos quais Deus nos prepara para cumprir plenamente o propósito que Ele tem reservado para nós. 7. Bênçãos inesperadas nos detalhes que passam despercebidos. Muitas vezes, esperamos que as bênçãos de Deus venham de forma grandiosa, visível e imediata. Mas a realidade é que Ele frequentemente age de maneira discreta, por meio de detalhes que parecem pequenos ou até insignificantes aos nossos olhos. Um gesto, uma palavra, um encontro inesperado ou uma oportunidade aparentemente trivial pode ser, na verdade, uma bênção cuidadosamente preparada por Deus. A dificuldade está em perceber esses sinais, pois nossa visão limitada nos faz buscar sempre o extraordinário, esquecendo que a grandeza divina se manifesta até nas menores coisas. Um exemplo poderoso se encontra na vida de Tobias, descrita nas Escrituras. Durante sua jornada, ele enfrentou dificuldades, incertezas e desafios. No entanto, pequenas providências, como a orientação do anjo Rafael, encontros oportunos e ações discretas que pareciam comuns, transformaram-se em bênçãos que mudaram sua vida e a de sua família. Cada detalhe, embora parecesse trivial à primeira vista, estava sendo usado por Deus para cumprir um plano maior. Isso nos ensina que Deus trabalha com maestria em detalhes invisíveis, e que reconhecer essas ações é perceber sua presença constante. Outro exemplo está na vida de Maria, mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou a vinda de Cristo, tudo parecia improvável e até incompreensível. Mas pequenos detalhes, sua obediência, sua fé silenciosa e sua atenção aos sinais divinos, foram determinantes para que o plano de salvação se cumprisse. Cada gesto, cada escolha e cada detalhe de sua vida se tornou uma oportunidade de manifestação divina, revelando que as bênçãos de Deus muitas vezes chegam de formas inesperadas, através do ordinário transformado em extraordinário pelo seu cuidado. Na vida cotidiana, essas bênçãos podem se manifestar em coisas simples, um conselho oportuno que muda nossas decisões, um gesto de bondade que ilumina um dia difícil, uma oportunidade de trabalho que surge no momento certo ou até uma interrupção que nos protege de um erro. Tudo isso nos lembra que Deus está atento a cada detalhe de nossas vidas, e que aquilo que parece insignificante pode ser uma bênção disfarçada. Aprender a perceber essas pequenas dádivas fortalece nossa fé, desperta gratidão e nos faz reconhecer que a providência divina opera mesmo quando não entendemos. Essa percepção transforma nosso olhar sobre a vida. Começamos a enxergar que nada é aleatório. Os encontros, os gestos, as palavras e até os obstáculos podem ser instrumentos de bênçãos. É um convite a desenvolver sensibilidade espiritual, a observar atentamente e a valorizar cada detalhe como uma forma de Deus se revelar, nos conduzir e nos surpreender com sua generosidade. Quando compreendemos isso, nossa fé se fortalece, nosso coração se enche de gratidão e nos tornamos capazes de reconhecer a mão divina em cada aspecto da vida, mesmo nos momentos mais comuns ou aparentemente irrelevantes. Portanto, as bênçãos inesperadas nos detalhes não são apenas pequenos milagres, são manifestações do cuidado e do amor de Deus, que operam continuamente em nossas vidas. Reconhecê-las exige atenção, fé e discernimento, mas quando aprendemos a perceber cada sinal, cada gesto e cada oportunidade, passamos a viver conscientes de que Deus está sempre presente, operando em detalhes que, somados, moldam nossa história, fortalecem nossa fé e nos conduzem à plenitude de seu propósito. 8. A ação silenciosa do Espírito Santo no meio da dor. Em muitos momentos, a dor parece nos envolver completamente. Sentimos que nada faz sentido, que os desafios são insuperáveis e que a vida está fora de controle. Nesses momentos, é fácil acreditar que Deus está distante ou indiferente. No entanto, a Bíblia e a experiência de fé nos mostram algo contrário. Mesmo na dor, o Espírito Santo age nos mínimos detalhes, conduzindo, consolando e preparando-nos para algo maior. A ação divina é discreta, muitas vezes imperceptível aos olhos humanos, mas constantemente presente, moldando nossa história e fortalecendo nosso espírito. Pensemos na vida de Jó. Ele enfrentou perdas profundas, dores insuportáveis e questionamentos que pareciam sem respostas. Mas em cada detalhe de sua experiência, seja na conversa com os amigos, nas suas reflexões, ou nos pequenos gestos que lhe davam esperança,
o Espírito Santo estava trabalhando silenciosamente. Cada instante de sofrimento não era apenas um teste, mas uma preparação, um detalhe que cooperava para sua fé, perseverança e compreensão da providência divina. O sofrimento, embora intenso, se tornou um canal de revelação e amadurecimento espiritual. Outro exemplo está na vida de Paulo, que sofreu perseguições, prisões e inúmeras adversidades em seu ministério. Mesmo assim, ele reconhecia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cada dor, cada obstáculo e cada dificuldade, por menores que fossem, estavam sendo usados pelo Espírito Santo para ensinar, fortalecer e conduzir Paulo ao propósito que Deus tinha para a sua vida. Da mesma forma, na nossa vida, cada situação dolorosa pode conter um detalhe silencioso de orientação, proteção ou aprendizado, que somente a fé e a atenção espiritual conseguem revelar. Na vida cotidiana, essa ação silenciosa se manifesta de formas sutis. Um pensamento de esperança que surge no momento certo, um conselho que toca o coração, um encontro que conforta ou até um momento de introspecção que nos dá clareza. Tudo isso pode parecer pequeno ou irrelevante, mas é o Espírito Santo agindo nos bastidores, mostrando que nenhum detalhe é desperdiçado, que cada dor tem um propósito e que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está operando para o nosso bem. Reconhecer essa presença requer sensibilidade espiritual, paciência e confiança, mas a recompensa é profunda. Paz interior, discernimento e fé fortalecida. Essa percepção muda completamente nossa relação com a dor. Ao invés de questionar ou temer, aprendemos a observar atentamente os sinais de Deus, a confiar nos detalhes e a buscar a ação do Espírito Santo em cada situação. Passamos a entender que a dor não é o fim, mas um caminho que pode revelar sabedoria, propósito e direção. Quando abrimos os olhos espirituais para esses detalhes, descobrimos que Deus nunca nos abandona, e que cada dificuldade, cada lágrima e cada obstáculo está sendo usado para nos conduzir ao bem, muitas vezes de maneiras que só se revelarão mais tarde. Portanto, mesmo nos momentos de dor e incerteza, o Espírito Santo trabalha silenciosamente em cada detalhe da nossa vida. É Ele quem nos guia, nos protege e nos fortalece, garantindo que nenhuma experiência seja em vão. Ao aprender a reconhecer essa ação silenciosa, nos tornamos mais atentos, pacientes e confiantes, capazes de perceber que Deus está sempre presente, agindo mesmo nas menores coisas, e que cada detalhe da vida coopera para o nosso bem e para a realização de seu propósito eterno. Conclusão: reconhecendo Deus nos detalhes da vida. Parabéns por ter chegado até aqui. Poucas pessoas permanecem até o final de um vídeo como este, e isso revela algo profundo em seu coração. Uma atenção aberta à voz de Deus, uma busca silenciosa por sinais, e uma disposição para perceber que Ele está presente até nos menores detalhes. O que você descobriu hoje não é apenas uma reflexão. É um convite para mudar a forma como você vê sua própria vida, para enxergar cada gesto, cada encontro e cada circunstância com olhos espirituais. Aprendemos que Deus se manifesta nos detalhes, pequenos momentos, gestos discretos e situações que muitas vezes parecem irrelevantes. Ele trabalha silenciosamente, usando cada detalhe para nos proteger, ensinar, preparar e abençoar. Paulo nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui não apenas os momentos de alegria, mas também as dificuldades, atrasos, encontros inesperados e pequenos detalhes que, à primeira vista, podem parecer insignificantes. Cada um desses momentos carrega em si um propósito divino, uma oportunidade de crescimento, fé e transformação. Hoje, você percebeu que nada é por acaso. Cada situação, cada pessoa, cada desafio e cada bênção é cuidadosamente orquestrado para moldar sua vida e fortalecer sua relação com Deus. A presença do Espírito Santo se revela nos detalhes, guiando silenciosamente, ensinando paciência, preparando o coração e abrindo portas que muitas vezes não imaginamos. A compreensão disso transforma o modo como encaramos cada dia. Passamos a viver atentos, gratos e confiantes, conscientes de que mesmo o que parece pequeno ou trivial tem significado e propósito. Agora, convido você a demonstrar seu compromisso com esta jornada espiritual. Escreva nos comentários a frase: "Eu percebo Deus nos detalhes da minha vida". Esse gesto simples, mas profundo, simboliza a atenção que você está dando à ação divina e seu desejo de viver em sintonia com Ele. Ao comentar, você também contribui para que outras pessoas que precisam desta mensagem recebam essa palavra de esperança e fé. Não se esqueça de curtir este vídeo,
pois cada clique ajuda a palavra de Deus a alcançar quem está perdido, cansado ou desanimado. Inscreva-se no canal para acompanhar outros estudos e reflexões, permitindo que a fé e a esperança permaneçam vivas em sua vida. Lembre-se, cada detalhe da sua rotina, cada encontro e cada experiência é uma oportunidade de Deus se revelar. Quanto mais atento você estiver, mais bênçãos e aprendizados receberá. Finalmente, antes de encerrar, peço que permaneça em silêncio por alguns minutos, respirando fundo e sentindo a paz que vem do Senhor. Dedique palavras de louvor e gratidão a Ele, reconhecendo sua presença em cada detalhe da sua vida. Permita que essa reflexão transforme sua maneira de olhar para o cotidiano, percebendo que Deus está sempre ao seu lado, guiando, protegendo e abençoando, mesmo nos menores detalhes. A vida é cheia de sinais invisíveis, mas quem tem olhos para ver, verá o cuidado e a sabedoria de Deus em cada detalhe. Que sua fé se fortaleça, sua esperança se renove e sua vida seja constantemente guiada pelo amor e pelo plano divino que se revela, silencioso, mas poderosamente, em cada momento da sua jornada.